Vamos continuar o nosso estudo de Efésios, capítulo 6, verso 14. B. Ontem trabalhamos o verso 14a. E vestindo a couraça da justiça. Essa é a segunda parte do verso de ontem. E já vamos começar pelo E, por essa conjunção aditiva. A verdade e a justiça, elas estão sempre juntas. Eu separei em 2 vídeos para não ficar muito longo, mas na verdade, esse texto é o cinto da verdade e a couraça da justiça. Por isso que a gente começou hoje com e vestindo a couraça da justiça. Bom, estamos usando metáforas, analogias, recursos didáticos, pedagógicos e até lúdicos para explicar cada uma das partes da armadura de Deus. Paulo usou esse recurso para explicar que nós não podemos entrar numa batalha, numa luta, numa guerra desprotegidos. Porque se nós pensarmos na atuação do mal e do pecado nas nossas vidas, não escapa nada. Ele nos atinge do alto da cabeça até a planta dos pés. Somos tentados em todas as áreas e o pecado está na natureza humana. Então precisamos da armadura de Deus para nos proteger, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Ontem vimos o cinto da verdade e hoje vamos ver a couraça da justiça. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção sobre o vestindo. Paulo usa o verbo vestir. E na Bíblia existem muitos tipos de vestimentas. Nós sabemos que as vestes são muito importantes na sociedade, as roupas. E nós comunicamos muito através das nossas roupas. Nesse caso, ele está falando de uma arma. Tu vai vestir uma armadura. É bem verdade que esta arma não é uma arma carnal. São armas espirituais, armas poderosas em Deus. Ele só está usando a comparação, a analogia, a simbologia com a armadura de um soldado romano. Mas nós estamos falando do caráter cristão, de atributos de uma nova pessoa que renasceu, que nasceu em Cristo. São novos hábitos, novas atitudes, são virtudes, são capacidades recebidas após a conversão. E ontem eu falei sobre o EPI, né? Então, estamos numa luta cristã, no trabalho cristão, precisamos desse equipamento pessoal, individual de segurança. Precisamos, entre aspas, de um uniforme celestial, de uma roupa, de vestes novas. Quando a gente pensa nessa vestimenta que é o estudo de hoje, a couraça da justiça, às vezes as pessoas pensam na couraça dos répteis, né? A carapaça que envolve os répteis, os animais que têm aquela, vamos dizer assim, casca, aquele casco mais duro. Esta couraça, ela era um colete, vamos dizer assim, que poderia ser de couro ou de metal.
e variava conforme a patente do soldado. O grau de importância, de poder, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. A honra que aquele soldado tivesse. A patente, a hierarquia, me fugiu a palavra. E conforme essa posição, essa graduação do soldado, a couraça poderia ser de couro ou de metal. Bem como o cinto, que ontem nós falamos também sobre isso. O cinto, o cinturão, poderia ser também de couro e poderia ser mais largo, mais estreito, mais pesado, conforme o poder do soldado, vamos dizer assim. E antes das pessoas, os soldados irem para a batalha, para a guerra, eles tinham que se vestir. Tu não vai enfrentar o inimigo desprotegido, nu ou com uma roupa que não tem nada a ver. Aí tu lembra de uma parábola que o Senhor Jesus contou, que era num casamento. E simplesmente tinha uma pessoa lá que não estava vestida de trajes nupciais, não estava preparada, não estava vestida à altura do evento, que era um casamento, né? E ela foi expulsa. Tu não vai poder participar. Foi retirada. Assim como nós não podemos entrar na batalha com a roupa errada. A gente tem que estar bem vestido. Os sacerdotes, sumo sacerdote, eles tinham um traje, uma veste sacerdotal. Havia também um peitoral. Tem toda uma simbologia na Bíblia das vestes que os sacerdotes e o sumo sacerdote usavam. Nós lembramos também, falando tudo nessa parte do vestir, de se vestir, a importância que isso tem na Bíblia. João Batista. João Batista, ele pregava a verdade e a justiça. E o que ele fez? Ele antecedeu Jesus, ele foi um precursor de Jesus. Ele foi aquele que pavimentou, vamos dizer assim, colocou as pedras para Jesus passar. E ele dizia, eu não sou o Cristo. E ele pregava, arrependei-vos, porque a ira de Deus está próxima, o juízo de Deus está próximo. E quais eram as roupas de João Batista? Quais eram as vestimentas de João Batista? Tu lembra? Nós já falamos aqui. Tem um vídeo sobre a opinião dos outros. Ele se vestia de pelos de camelo e usava um cinturão de couro. Então, tu tá entendendo a simbologia? O sacerdote e o sumo sacerdote, eles eram considerados homens verdadeiros, justos, honestos. Seguiam a linhagem sacerdotal. Então, eles se vestiam a caráter. João Batista estava vestido de verdade e de justiça. Vimos também no Apocalipse que os santos estão vestidos com vestes brancas, alvas, puras, vestes de linho fino, linho finíssimo, linho puro, puríssimo, branco, alvejado. O que simbolizava? O próprio João explica. São os atos de justiça dos santos. Estar vestido com vestes brancas, vestes alvas e de puro linho significava pureza, significava verdade, significava justiça. Então, para encerrar essa parte do vestindo das vestes, o que importa para nós? Não podemos estar nus. Não podemos estar desprotegidos. Ninguém enfrenta
uma batalha, uma luta, uma guerra, o seu inimigo sem estar protegido. Então tu pensa na tua vida, todos os dias tu precisa dessa armadura. Todos os dias tu precisa da couraça da justiça, do cinto da verdade. A couraça era uma proteção pela frente, os teus órgãos vitais, e pelas costas, né? Pela retaguarda, que tu não estava vendo, de flechadas, de ataques traiçoeiros. Então, a couraça da justiça nos mostra que nós seremos protegidos por trás e por diante com a justiça. Bom, acho que está bem explicada essa primeira parte, né? Aí agora vamos para a justiça propriamente dita. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a justiça tem, vamos dizer, é uma moeda que tem dois lados, duas faces. Vamos falar primeiro da justiça de Deus e a justiça das pessoas. Primeiro lugar, Jesus se fez a nossa justiça. Pensando em Israel, nós vemos que o Messias, o ungido, o Cristo, ele se fez justiça. E ele veio também, Isaías fala, com a couraça da justiça. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado. E esse sacrifício foi aceito. O que quer dizer isso? Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Não tem como perdoar pecados sem um sacrifício. Foi assim que Deus estabeleceu. E quem é o Cordeiro perfeito? Sem defeito, sem mácula, com sangue puro, o único que poderia salvar toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Messias, o Salvador. Então este Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro sem defeito, ele foi feito o sacrifício para que nós pudéssemos usufruir desta justiça. E tem outra parábola de Jesus que ele diz: benditos de meu Pai, venham desfrutar do reino dos céus, que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Então, a justiça de Deus veio antes. Deus preparou para nós a justiça, porque Jesus é a nossa justiça. E aí a Bíblia começa a nos ensinar a andar nesta justiça. Paulo fala que, além da couraça da justiça, ele também fala da couraça da fé e do amor. Aliar a fé à justiça, a verdade em amor. Quem não viu o vídeo de ontem, por favor, assiste para entender melhor do que eu estou falando. Devemos ser sóbrios, atentos, vigilantes, somos do dia, temos que estar com os olhos abertos. Estamos numa guerra, não dá para dormir. Temos que estar de olhos bem abertos. A gente pode começar a lembrar de exemplos de pessoas que foram consideradas justas. Jó, a justiça de Jó chamou a atenção de Deus e também do inimigo. Ele se vestia de justiça como de um manto. Ele era temente a Deus. Ele tinha um coração fiel a Deus. Porque ele obedecia os mandamentos. Então, Jó é um exemplo na Bíblia de justiça. Deus, ele se intitula, né, o justo juiz. Já vimos aqui também no canal. Deus ama a justiça. Deus ama o direito. Deus ama o que é justo. Os seus mandamentos são justos. Sua palavra é justa. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Esse salmo é maravilhoso, que descreve, vamos dizer assim, toda a obra da justiça. Jesus, ele é o nosso herói, que cumpriu toda a justiça de Deus. Ele
é falado que ele cavalga de uma forma imponente. Era essa palavra que eu queria. Conforme a imponência do soldado. Agora que eu lembrei. Então, Jesus cavalga, é uma figura, Jesus cavalgando com imponência. Por quê? Porque ele tem a verdade e a justiça. Que mais que Deus faz e fala? Que ele julga os povos, as nações, todos com verdade e com justiça. Que os atos de justiça de Deus são notórios. Nós sabemos que o nosso Deus é justo e que tudo que ele faz é igualmente justo. As obras de Deus, os caminhos de Deus, tudo que vem do nosso Deus é justiça e verdade. É verdade e justiça. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, se o perfil do nosso Deus, se o caráter do nosso Deus é assim, o que será que Deus espera dos seus filhos? Tem mais exemplos ainda, vou continuar dando exemplos de que a justiça e a verdade, nesta couraça, elas envolvem o nosso corpo. E é interessante porque a gente sempre pensa que precisamos de uma proteção, aquilo que os nossos olhos estão vendo. Mas e quando a gente não está vendo? E Deus preparou uma justiça aonde nós não estamos vendo, que é nas nossas costas, nos nossos lombos, como falamos ontem no vídeo, nos nossos rins. Então a couraça protege todo o teu corpo, envolve todo o teu corpo. Aí nós podemos ver o que seria a justiça que Deus quer de nós. Primeira coisa, fazer o bem, fazer boas obras. E Deus, principalmente para o povo judeu, ele fala da importância de cuidar dos órfãos e das viúvas. E não é só no Velho Testamento, porque Tiago disse que a religião pura e verdadeira, imaculada, é socorrer os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados, aqueles que mais precisam. Então, quando nós fazemos justiça àqueles que estão sendo injustiçados, maltratados, marginalizados, nós estamos agradando a Deus, porque Deus é o defensor do órfão e da viúva. Em Provérbios, nós vimos muitos versículos sobre a justiça e principalmente do contraste entre o justo e o ímpio, o justo e o injusto, o homem que é bom e o homem que é mau. E eu destaquei alguns versículos de Provérbios, porque Provérbios era do início ao fim falando sobre justiça. Quem seguir, quem praticar a justiça e a bondade, vai ter uma vida longa, justa e honrada. Tu vai receber de volta a justiça. Tu tá entendendo? Deus é justo. Tu busca a justiça, tu também vai ser justo. E no momento que tu precisar, tu também vai ter justiça. Quando o justo pratica a justiça, ele se alegra. Então, a gente vê que isso não é uma obrigação, não é um fardo, não é um peso. Não, é um estilo de vida. Eu quero fazer justiça, eu quero andar na justiça, eu quero ser justo. Então, o justo de coração, lembra que o justo cuida dos seus animais? O justo de coração, ele se alegra em praticar atos de justiça. Novamente, dar aos pobres, socorrer os pobres, ser generoso, isso é uma expressão de justiça. Não só uma justiça social, mas também uma justiça do ponto de vista de Deus, porque se tu tem, tu pode socorrer aquele que não tem. E isso é generosidade. Vimos no fruto do Espírito, né? Tu ser bom, mas tu ser benigno. Que a benignidade era essa bondade que se expressava e que era também traduzida como generosidade. Então, a justiça também tem a ver com bondade,
com generosidade. Aí tu pensa assim, então eu começo a fazer justiça, eu sou justo, tá tudo bem comigo. Quando a gente descobre um lado, vem o outro lado. Lembra que a nossa justiça comparada à justiça de Deus, ela é trapo de imundícia. Naquele vídeo em que nós trabalhamos as bem-aventuranças, ter fome e sede de justiça, nós falamos sobre isso. Então, não vamos confundir as coisas. Jesus é a nossa justiça, o nosso Deus é justo, tudo o que ele faz é justo, ele anda na justiça, ele é a própria justiça e ele ensina seus filhos a andar e praticar a justiça, ok. Mas não é para que nós nos exaltemos, nos ensoberbecemos. Não podemos ficar soberbos, tá? Não é para nosso orgulho. São obras de justiça, atos de justiça em louvor a Deus, em adoração a Deus. Não é para eu me achar, não é para eu me exaltar, não é para eu pensar que eu sou boa. Não, eu estou em obediência a Deus. Eu, como filha, estou seguindo o caráter do Pai. Estou agindo em imagem e semelhança ao meu Pai, ao meu Criador. Então, as nossas justiças, sim, são trapos de imundícia comparado com a justiça divina. E aí, para não ter dúvida, vou falar do que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 23. Aconselho vocês a ler. Quando ele estava criticando, exortando os fariseus, os hipócritas. Aquela velha história. Temos aqui no vídeo, temos aqui no canal o vídeo dos sepulcros caiados. Várias vezes eu tenho falado isso. Os religiosos, aquelas pessoas que buscavam seguir rituais e não a verdadeira essência do relacionamento, do temor, da obediência a Deus. E aí, o que o Senhor Jesus fala? Que eles eram minuciosos no dízimo de chás, de temperos, de coisas mínimas. Coavam mosquitos e engoliam camelos. E eles faziam coisas assim, ó, detalhistas, terríveis, minuciosas. Mas eles não se preocupavam com os preceitos mais importantes da lei, que eram a justiça, a misericórdia e a fé. Tem um vídeo no canal também sobre misericórdia, que eu falo sobre isso. E Jesus deixou bem claro, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus hipócritas, nós não vamos para o reino dos céus. Então tá bem claro, a nossa justiça, ela tem que vir de um caráter dominado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, regido pelo Espírito Santo. Não é porque a gente acha que na nossa capacidade a gente é justo. Não. A nossa justiça vem de Deus, vem do sangue de Jesus sobre nós. E o que acontece? Os fariseus, os hipócritas, eles começavam a achar que eles que faziam aquilo, que dependia deles aqueles atos de justiça. E não era, porque era só externo, era só o exterior. Jesus quer o quê? Uma justiça e uma misericórdia, uma fé que vem de dentro, que é uma expressão do amor, da verdade, do relacionamento com Deus, com a sua palavra, com a igreja. Bom, continuando, a justiça, ela está sempre junto com a verdade. Então, tanto a justiça quanto a verdade, elas nos protegem, nos defendem e nos livram. Hoje tá difícil, né? Eu tô trocando todas as palavras. A verdade nos protege, nos defende e nos livra. Precisamos entender isso.
Se andamos em trevas, tropeçamos. Se andamos na luz, estamos na presença de Deus. Estamos na bênção. E a bênção de Deus não causa desgosto. A bênção de Deus é o que Deus preparou para os seus filhos e as suas filhas. Então, andar na verdade, andar na justiça, sim, nos protege. É isso que Paulo está querendo dizer. O cinturão da verdade e a couraça da justiça. Os nossos atos de justiça em Deus. Quando Deus quer pesar a mão, quer colocar alguém na balança ou castigar, que hoje em dia não pode falar essa palavra, mas a Bíblia fala, né? Ele é justo, não é desproporcional. Ele castiga em justa medida. Se ele castigasse a humanidade, nos castigasse, nós seríamos como nós merecíamos. O que ia acontecer? Nós íamos ser destruídos. Nós iríamos ser exterminados. Então ele nos castiga na justa medida. Tanto que Davi orou, né? Não me castiga na tua ira, não me repreende no teu furor. Por quê? Porque nós seríamos destruídos. Então Deus, na sua justiça, no seu juízo, ele usa de misericórdia. Ele é justo, até na hora de nos castigar. Ele julga as pessoas, ele usa a sua justiça de acordo com as obras de cada um. Então, eu estou falando assim, vamos ver se está bem claro. Somos salvos e nos tornamos justos e justificados mediante a fé em Cristo. Ok, está entendido. A partir do momento que somos salvos, justos e justificados, praticamos obras, atos de justiça. Tem pessoas que não se preocupam com isso. Lembra do vídeo que tem no canal, Servos e Senhores? Ali diz que se tu fizer injustiça, tu vai receber de volta a injustiça feita. E que se tu fizer o bem, tu vai receber a recompensa do Senhor. Então, o que eu estou querendo dizer? Tu vai ser julgado, sim, pelos teus atos de justiça. Deus vai nos julgar conforme a obra que nós fizermos. Deus vai julgar cada um de acordo com as suas obras. E ele vai trazer juízo sobre todas as obras, sejam elas boas, sejam elas más. Nesse vídeo dos Servos e Senhores, que é do estudo de Efésios, ali fala, tem pessoa que só quer fazer na frente do Senhor, na frente do chefe, na frente do patrão. Não, tu tem que fazer como ao Senhor dos céus, como a Deus. Fazer tudo no nome de Jesus para honrar a Deus. Isso é justo. Isso agrada a Deus. Bom, mais uma menção sobre justiça. Que o sol da justiça nascerá para nós, seus filhos, suas filhas. Então, eu vou te dizer que se está tudo muito confuso, muito difícil, muito escuro, o choro está durando uma noite, eu vou te dizer, pela manhã vem o sol, a alegria vem pela manhã e nascerá o sol da justiça. Deus está vendo tudo, Deus sabe tudo o que está acontecendo. Ele não dorme, ele não pisca, ele não cochila, ele vai fazer justiça. Tem uma parte também de Provérbios que fala assim, o que isso tem a ver com justiça? Tem a ver o seguinte, tu recebeu o bem, e daí tu pagou o bem com o mal. E aí, Deus diz que o mal não vai se afastar da tua casa. Então, às vezes, as pessoas estão fazendo injustiça para quem só lhe fez justiça. E isso é abominável. O Senhor não deixa barato. O Senhor não deixa isso passar. Quem paga o bem com o mal nunca afastará o mal da sua casa. É a lei da semeadura. De Deus não se zomba. O que o homem fizer, ele vai colher. O que ele plantar,
O que ele semear, ele vai colher. Se ele fizer o bem, vai ser bem. Se ele fizer o mal, vai ser mal. E aí, nesse mesmo texto de Gálatas, diz: não desanima. Tá fazendo bem, não desanima. Por quê? Porque também acontece isso. Tu faz o bem, quando tu vê, tu já tá desanimado. Tu já tá achando que ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo. Não desanima. Persevera, luta, te reveste dessa couraça da justiça. Faz o que é justo, faz o que é reto, anda na luz, o Senhor vai te recompensar. Não tem como falar de justiça e falar de bem e de mal sem lembrar de Davi. Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas, sim, é verdade, Davi assassinou, Davi mentiu, Davi adulterou. E sabe qual foi o castigo? A justiça? A espada nunca se afastou da casa de Davi. Então, esse é um exemplo clássico que nós temos na Bíblia. Ele não perdeu a sua salvação. Tanto que Jesus vem da linhagem de Davi, mas ele teve que lidar com as consequências do seu pecado, dos seus pecados, das suas injustiças. Os seus atos injustos, malignos, pecaminosos foram vistos e castigados por Deus, sim. E agora, para encerrar, viu que olha o tamanho desse vídeo, e isso que eu separei a verdade da justiça. Se tu for ler as referências bíblicas, a Bíblia toda é justiça, do Gênesis ao Apocalipse, porque o nosso Deus é justo e porque Jesus nos justificou. Não há como contar a história da salvação sem falar da justiça. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Bom, tem um verbo que sempre acompanha a justiça na Bíblia. É seguir a justiça, praticar a justiça, andar na justiça. Sempre algo que indica perseverança, processo, ato contínuo. A justiça tu tem que fazer hoje, amanhã, depois, de manhã, de tarde, de noite, quando tu for criança, quando tu for velho, quando tu for jovem. Temos que viver na prática da justiça, seguindo a justiça. E Paulo fala para Timóteo, tanto na primeira carta quanto na segunda, que Timóteo tinha que seguir a justiça. Tipo assim, seguir no sentido de perseguir, de correr atrás, de ficar ali, ó, no encalço da justiça. Fazendo sempre o que é reto, sempre o que é justo, sempre o que é correto, andando na justiça. Bom, eu tive já experiências na minha vida de injustiça. E já cheguei na presença de Deus como uma filha, implorando que Deus fizesse alguma coisa. E uma vez, o Espírito Santo me falou o seguinte: eu contei todo o problema, que não era pouca coisa não, era bem sério, e o Espírito Santo ministrou no meu coração: não te preocupa, filha, quem mexer contigo vai ter que lidar comigo. Foi essa palavra que eu recebi. Palavra do Salmo 91. Que pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingida. Tu vai ser protegida até quando tu estiver dormindo, meio-dia, de noite. O Salmo 91 todo fala dessa verdade, dessa justiça que nos protege. E nós temos vídeo no canal sobre a vingança, sobre os inimigos. Não te vinga se tu está sofrendo uma injustiça. Não queira fazer justiça com as tuas próprias mãos. Não queira tomar a frente. Não queira tomar o lugar de Deus. Não. Te esconde sob as asas do Altíssimo. Te refugia. Te encolhe, te esconde, fica ali protegido e espera pelo que o Pai vai fazer. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? É claro que Ele vai fazer. Ele vai fazer justiça. Que essa palavra, que esse vídeo de hoje encha teu coração de fé.
e que tu possa andar na justiça.